Hi everybody, welcome back. I'm Chris for American English Online. Hoje a gente vai falar sobre o futuro simples. A gente usa o will e o going to para falar de coisas no futuro. Mas a gente usa em situações diferentes. Existe até uma confusão para situações onde parece que os dois podem ser usados. Então a gente vai ver um pouco disso agora. A gente já fez um vídeo que mostra uma entrevista e usa várias vezes, com vários exemplos reais, essas frases com will e going to, falando do futuro. E tem até um quiz. Então, se quiser ver primeiro esses exemplos, clica aqui no vídeo. Depois você pode ver a estrutura aqui. Primeiro, vamos conversar sobre will. A palavra will é usada com o verbo no infinitivo sem o to. Então, will go, will eat, will be, will use, sempre will mais o infinitivo sem o to. O primeiro uso do will, e eu acho que é o mais fácil, é a espontaneidade. Quando uma coisa não é planejada, é do momento, você vai usar o will. Por exemplo, toca o telefone, I'll get it, I'll get it. E I will pode contrair para I'll, ou you'll, she'll, tá? Isso é uma contração. I'll get it é uma coisa que você não planejou, mas aconteceu e você se propõe a fazer. Você vai ajudar com alguma coisa na hora, oh, here, I'll hold the door. Eu seguro a porta para você, tá? I'll do this, or I'll do that. I'll get it, I'll hold the door. Agora, os outros usos de will se confundem um pouco com going to. Mas a gente vai esclarecer aqui para vocês. Will é usado quando você está fazendo uma previsão, mas é uma previsão que, apesar de não ser certeza, existe uma probabilidade maior. Porque o going to também é usado para previsão, mas às vezes é mais um palpite, é mais eu acho, é um achismo. O will, ele se baseia em alguma coisa para ter essa sensação, esse feeling de mais certeza. Por exemplo, I'll be surprised if he gets here by 5. I will be surprised if he gets here by 5. Então eu prevejo que eu mesmo vou ficar surpreso. Eu imagino que ele não vai chegar até às 5 horas. Então, I'll be surprised. Eu vou ficar surpreso se ele chegar até às 5. O will também é usado para expressar opiniões, crenças, fatos, fazer promessas. Por exemplo, don't worry, I'll be here at 5. Não se preocupe, estarei aqui às 5. Eu estou te dando uma certeza, é como se fosse uma promessa. E esse se confunde um pouco com o plano, que é o going to. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Vamos dar mais exemplos. Mas é como se fosse esse significado de promessa. Quando é para expressar uma opinião, uma crença, alguma coisa que você acredita, você usa o will com palavras como maybe, probably, I think. So, I think I'll go to the park today. Não tenho certeza, mas eu acredito que eu vá. I think I'll go. Or I'll probably talk to him later. I'll probably talk to him later. Então, com essas palavras, a gente usa o will. O going to também é usado para dar para fazer uma previsão, mas é mais assim um palpite, é um chute. Por exemplo, a gente usa sempre no exemplo da chuva. Oh, it's gonna rain tonight. It's gonna rain tonight. It's going to rain. É incomum falar it will rain. É uma certeza que é muito difícil ter, então é incomum usar nesse contexto. Outro exemplo. It's gonna be hard to win against the former champions. Vai ser difícil ganhar contra os ex-campeões. E nesse caso, poderia usar will? Poderia, até poderia. Por quê? Porque se eu uso going to, é que eu acho que vai ser difícil ganhar contra os ex-campeões. Se eu uso will, é porque às vezes eu conheço um pouco mais sobre as duas equipes. Eu sei que o time de ex-campeões está muito forte de novo esse ano, mas
O mais normal, talvez fosse, para um jogo, seria um chute, uma previsão com going to. E para planos, a gente usa o going to, por exemplo, I'm gonna take the bus, it's cheaper. Eu vou de ônibus, eu vou pegar o ônibus, é mais barato. É uma coisa que eu estou planejando fazer, eu tenho um motivo para planejar, para fazer essa coisa e faz parte do que eu quero ou sei que vou fazer. I'm gonna take the bus, it's cheaper. Ou, I'm gonna stay at my cousin's house. I'm gonna stay at my cousin's house. O going to é usado em mais uma situação. É usado para falar sobre uma coisa que vai acontecer no futuro bem próximo. Então, você está vendo um filme e o cara fala assim, eu vou te perguntar só mais uma vez, cadê o dinheiro? I'm gonna ask you one more time, where's the money? I'm going to ask you. Ele não fala, I will ask you, né? Ele fala, I'm gonna ask you one more time. É uma coisa agora, eu vou te perguntar, você responde. Uma coisa no futuro próximo. E é claro que ambos têm a sua forma negativa. O will é usado com not, a contração é won't. Por exemplo, he won't be here tomorrow. Ele não estará aqui amanhã. E o going to tem o not entre o verbo to be conjugado e a parte do going to. So, he is not going to be here. He's not gonna be here. Or he isn't gonna be here. Rapidinho a gente vai focar um pouquinho mais na semelhança que às vezes confunde as pessoas entre o will e going to para falar de previsões. Escuta essa frase. The Patriots will score at least once on the Bengals. They have the worst defense in the league. Então os Patriots vão fazer pelo menos um touchdown nos Bengals, que tem a pior defesa. Ou seja, eu usei o will porque eu tenho um pouco mais de certeza que os Patriots vão conseguir fazer ponto. Por que eu usei o will? Porque eu conheço o time dos Patriots e o time dos Bengals. Então eu posso falar com mais propriedade que eles vão fazer ponto. Mas se eu usar o going to, the Patriots are going to score at least 5 touchdowns on the Bengals. Os Patriots vão fazer pelo menos 5 nos Bengals. Por quê? Porque eu acho, é uma previsão, é um chute, eu gosto mais dos Patriots, eu acredito que eles sejam tão mais fortes que eles vão fazer 5, é um número exagerado. Então eu usei o going to mais nesse sentido de chute, de previsão, não com alguma certeza maior por causa de uma informação que eu talvez tenha. Tá? Então esse é um pouquinho da diferença entre o will e o going to para previsões. E agora para planos. Olha essa primeira frase. I'll take the package upstairs if nobody answers the front door. I'll take the package upstairs if nobody answers the front door. Eu poderia usar o going to também. I'm going to take the package upstairs if nobody answers the front door. Agora os dois são futuro, mas só o will soa correto. Por quê? Porque ele expressa um fato, uma coisa que foca nesse concreto, na resolução da coisa. O going to, ele é quase como se fosse um planejamento mais longo. Se eu vou entregar um pacote num prédio, eu não tenho um planejamento sobre estratégias de entrega de pacote. Entendeu? Não faz sentido. Então, olha, se o cara não atender a porta da frente, eu levo para o segundo andar. Não vou falar I'm going to take the package to the second floor. Por quê? Porque antes de chegar e verificar a porta da frente, eu não tenho esse plano de fazer a segunda parte. Então não faz tanto sentido usar uma expressão que detalha um certo planejamento que não existe nessa situação. E como a gente sabe qual usar numa pergunta? Bom, segue na verdade o mesmo princípio. Se a gente sabe que a pergunta que a gente está fazendo vai trazer uma resposta que detalha um certo planejamento, a gente pode usar o going to na pergunta. Where are you gonna stay when you're there? Onde você vai ficar quando estiver lá? Se a gente falar, where will you stay?
A gente não está perguntando de uma forma tão sobre a viagem, sobre o planejamento e tal. Está perguntando mais um fato final. Então, nesse caso, talvez fosse mais comum perguntar com going to. Outro exemplo seria, where will you be? Eu posso falar, where are you going to be? Posso, se o cara já pensou onde ele vai estar e não sei o quê. Mas eu estou perguntando para o cara decidir meio que na hora. Espontaneidade é com will. So, where will you be? Onde você vai estar? Onde eu te encontro? Então, segue mais ou menos o mesmo padrão. Entenderam? A gente também pode usar o presente contínuo para falar do futuro, ou future continuous. E a gente tem alguns exemplos disso naquele vídeo da entrevista que a gente fez. Curtiram? Se inscreva no canal, dá um like, deixa um comentário com alguma pergunta e, como sempre, let's practice. Por exemplo, você está vendo um filme... quase caí para trás. Na diferença não há semelhança. Então, como sempre, let's practice.